Ok, bem amado ao Senhor. Bien-aimé dans le Seigneur, Que Deus abençoe-vos muito em nome poderoso do chamado. Nzambe apambola bino mingi na kombo na Yesu. É um dia abençoado. Ezali journée moko ya lipamboli. Fomos contados no meio dos vivos esta tarde. Tobengami oyo tozali konte na kati ya bato baza na bomoi na après-midi ya lelo. Muitos morreram. Mingi bakufi. Mas Deus fez-nos a graça de aproximarmos da sua presença. Me Nzambe asali biso ngolu ya kopusa na lisusu na É uma presença. bênção. Eza lipamboli. É por isso vamos agradecer a Deus. Na yango topesa Nzambe merci. Pelo lindo dia. Pona journée kitoko. Pelo fôlego de vida. Pona pema na bomoi. Pela graça. Pona grâce. Pela água e o pão que nos concedeu. Pona mai pe lipa ya kolia wa pesa kibiso. Por tudo que Ele está a fazer nas nossas vidas. Na manso azali kosala na bavina biso. Não falte palavras Kozanga maloba te para agradecer a bondade de Deus nas nossas vidas. ya kokumisa bonte ya Nzambe na bomoi na biso. Oremos em nome poderoso de Yeshua Mashiach. Tobondeli na kombo na nguya na Yehoshua Mashiach. Pai nosso, Papa na biso, rendemos a graça a Ti topesi yo ngolu pela saúde, pona grâce, pela pona bondade, santé, pona bonté, pela Sua misericórdia nas pona nossas vidas. miséricorde na bavina biso. Meu Deus, Papa na ngai, meu Pai, Nzambe na ngai, agradecemos muito. topesi yo merci. Muito obrigado por tudo que está a fazer nas nossas vidas. Merci na manso nyonso ya kati na bomoi na biso. Obrigado pela proteção divina. Merci pona protection divine. Obrigado pela comida e pela água. Merci pona biloko ya kolia pe pona Que mai. seu nome seja glorificado. Kombo na yo ekumisama. Ninguém nos cuidou, Moko te abatelaki biso, ninguém protegeu-nos. moko te aprotegaki biso, Somente tu, nosso Deus, kaka yo Yesu Masihi, nosso Salvador. mobikisi na biso. Nós rendemos a graça Topesi yo grâce em nome poderoso de Yeshua Mashiach. na kombo na nguya na Yehoshua Mashiach. Bem amado, Bien-aimé, agora vamos adorar o nosso Deus. sikoyo tozwa adore Nzambe na biso, Ele merece adoração. azali komérite A adoration. Bíblia diz os verdadeiros adoradores Bible elobi véritable adorateur adorarão o Pai Espírito na verdade. bakodore papa na molimo pe na solo. Significa que merece ser adorado é o nosso Pai. Engolasake oyo azomérite adoration ezali papa na biso. Durante minuto, adora a Deus. Pendant 1 minute bandoko adore Ele é Nzambe, o Pai nosso. aza papa na biso, Ele é digno da adoração. azali dini ya Ele é o adoration, nosso Criador. aza le créateur na Ele é biso, Deus verdadeiro. aza Nzambe solo, Ele é o nosso protetor. aza protecteur na biso. Começa a adorar. Bandoko adore, Oremos em nome poderoso de Deus. toadore na kombo na Yesu. Pai, adoramos Éternel Dieu, o seu nome. bandoko adore kombo na Ninguém é Yesu. igual a ti. Ezali dini ya Tu adoration, és Père o de gloire. verdadeiro. Eza na moko te ezali komérite Tu és o adoration nosso na Salvador. pokwa lelo. Tu és o nosso Na pokwa Pai. lelo na tomboli sisi kombo na O yo seu Yesu nome seja Masihi. louvado. Tombwama na yo Seigneur, Seja netolama na yo le glorificado esta tout-puissant. tarde na minha Ezali vida. dini ya koluwa yo Seigneur. Te adoro, meu Ezali Deus. incomparable. Te adoro, Oh meu Yesu Pai. na ngai, so namoni kombo ya lelo ezali kama molimo na bomoi na ngai. Tu és o Yango na Criador. tomboli yo A Bíblia Seigneur. diz Yango na o kumisi céu yo e a Nzambe. terra foi Journal lelo ezali ka criado pela grâce. sua palavra. Nazoloba Seigneur, Você que nos nazopema. criou Ezali ka grâce na bomoi na a ngai. sua semelhança. Yango na pesi yo merci. Meu Deus, Yango na obrigado. kumisi yo Père de Tu gloire. és tudo. Yango na eleve yo mon Dieu. Tu és nosso Yango na Pai. kumisi yo le tout puissant. Tu és Zona ono tudo kumu Père para de as gloire. nossas vidas. Netolama na yo Em papa. nome Au poderoso. nom puissant de Yehoshua Mashiach. Bem amado, Bien-aimé, deixe este momento da palavra na mão de Deus. tika moma oyo a parole na maboko na Queremos Nzambe. ouvir o pensamento de Deus acerca das nossas vidas. Tingi toyoka pense ya Nzambe na ntina bomoi na É biso. grande ensinamento que nós começamos há bastante tempo acerca da graça. Eza enseignement to banda uta kala na ntina na grâce. E diga ao Santo Espírito, Yebisa molimo mo santo, disponibiliza o meu espírito e a minha alma, pesa nga bonne disposition na âme na nga pe na esprit na nga. para que a palavra desta tarde Po ete maloba après-midi ya lelo, faça crescer a minha vida espiritual. ekolisa vie spirituelle na ngai. Porque a palavra desta tarde possa trazer a bênção, Maloba après-midi ya lelo emema lipamboli. a graça Grâce na minha vida. na vie na ngai. Oremos em nome poderoso de Tobondeli na Jesus. kombo na ngai na Yehoshua. Pai, através desta palavra, Papa na nzela maloba oyo, nós abandonamos as nossas vidas na sua santa mão. totiki bavie na biso na sala loboko na nguya. Pai, Papa, ajuda-nos sunga biso. a colocar esta palavra em prática. Tosala maloba oyo na misala. Santo Espírito, Molimo mo santo. disponibiliza Pesa biso boa os disposição. nossos espíritos, Ba esprit na biso. almas
baami e corpo, mpe bakor na para que biso possamos entender o seu pensamento. po toyoka pense na yo. Pai, o seu poder da palavra Papa nguya na yo ya maloba seja colocado nas nossas vidas ezala koloke na bavi na e biso que alguma coisa muda eloko moko echange através dessa na palavra. nzela maloba oyo Em nome poderoso de Jesus. na nkombo na nguya na yehoshua amashia. Deus único, Nzambe azali enika agradecemos bastante topesi yo merci pelo momento que nos concedeu de ouvir a sua palavra. mpona moma oyo opesi biso ya koyoka so maloba na yo. Pai, Papa esta palavra ungida maloba oyo epakolama seja colocada nos nossos corações. etiama kati na mitema na biso. Disponibiliza os nossos espírito, alma e o corpo. Pesa bonne disposition na ame mpe corps na Para que o biso diabo nunca consiga roubar esta bênção que nós queremos receber através da palavra desta tarde. po te diable akoya koyiba te lipamboli te tozwa na premia ya Este é o lelo momento nas suas santas mãos. moma oyo nasala loboko na Em nome nguya poderoso de Yahushua na Mashiach. nkombo na nguya na yehoshua amashi. Amen. Amen. Ok, topesi bandeko nyonso baola na sombo te. Cumprimentamos todos bem amados que estão a nos seguir. Nzambe apambola bino nyonso, Que Deus vos abençoe, apambola mabota na bino. que abençoe as vossas famílias. Mbonde na biso ezali, A nossa oração é, que chaque fois toyoka maloba Nzambe, sempre que estamos a ouvir a palavra de Deus, tozala na misala, devemos colocar em prática, tokosa yango. devemos obedecer Molimo Santo asunga biso to comprendre e o Espírito Santo possa nos ajudar que nós possamos entender maloba ya Nzambe. as suas palavras. Yani lomo na Bíblia tobenga yango la vérité présente. Há uma coisa na Bíblia que nós chamamos de verdade presente. Ok, la vérité présente, A verdade presente eza pensée primordiale ya Nzambe. é um pensamento primordial de Deus. Eza eloko Nzambe alingi toyoka na ntango wana. É aquilo que Deus quer para nós ouvir naquele momento. Et la pensée première de Dieu, c'est la grâce. O primeiro pensamento de Deus é a C'est graça. pour cela Nzambe aloba na biso na ntina ya grâce. É por isso que Deus está a nos falar acerca da graça. Et que ndeko nyonso aprofite na opportunité oyo po grâce emanifeste na vie na ye. E todo bem amado deve aproveitar nesta oportunidade que a graça possa manifestar na sua vida. Dimanche passé, c'était avant-hier, tolobaki sur la grâce salvatrice. Anteontem, que foi domingo, falamos sobre a graça salvadora. Lelo toloba les avantages de la grâce salvatrice dans l'église. Hoje estamos a falar das vantagens Salvatrice salvadora na kati ya église. dentro da igreja. Les avantages As vantagens de la grâce salvatrice da graça salvadora dans l'église. nas igrejas. Dans l'église, na igreja. Na igreja. Ok. Tozozwa 1 Timothée chapitre 2. Vamos pegar no livro de 1 de Timóteos, capítulo 2. Non. Tite chapitre 2. Tito, capítulo 2. Tite chapitre 2. Tito, livro de Tito, capítulo 2. Ok, nazali na posa nazwa iPad. Ok, c'est bon. Une minute, bolingisa biso. Desculpem, nos perdoem. Reba sundu la baba. Glória a Deus. Remandolo bala bala bala. Totanga na Tite chapitre 2. Vamos ler no livro de Tito, capítulo 2, Verset 11. no versículo 11. Tolobla sur les avantages Estamos a falar acerca das vantagens de la grâce salvatrice da graça salvadora dans l'église. na igreja. Ok. Tite chapitre 2, verset 11. Tito, capítulo 2, no versículo 11. Nathalie, na version Semer, Vou ler no versículo Semer. la grâce est source du salut. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Premier avantage, A primeira vantagem il y a grâce salvatrice na église. da graça salvadora na igreja. Grâce, premier avantage, c'est que grâce est même la biso, le salut, le bico. A primeira vantagem é que a graça nos levou à salvação. La grâce A graça est même la biso, le bico, le salut. nos levou à salvação. Ok. Bible nous dit, par la grâce, nous sommes sauvés. A Bíblia diz, pela graça somos salvos. Ok.
biso batoto ndima Yesu Masiya, nous l'église, Nós que aceitamos Jesus Cristo, a igreja, nós a igreja, tozali sauvé. Nós somos salvos. Na nzela ya grâce oyo tozwi epai na liwa Yesu Masiya. Através da graça que nós recebemos na morte de Jesus Messias. Toza sauvé. Nós somos salvos. Tobika. Fomos salvos. Eza avantage ya makasi. É uma grande vantagem. E a graça ou a salvação que nós temos é que vai nos levar na vida interna. Se não fôssemos salvos, podíamos ir no inferno. Mas a graça salvadora nos levou à salvação. Que nos tirou no caminho do inferno. Está nos levando à vida interna. Aí vai dizer, através da graça que somos salvos, fomos salvos. Através da graça que somos salvos. Os bem-amados que ainda não aceitaram Jesus nas suas vidas não são salvos. Os céus não é para eles. Mesmo que construem grandes casas, mesmo que tiverem todo o dinheiro do mundo, mas são destinados no inferno. Mas aquele que já recebeu Jesus na sua vida, somos salvos, e a vida eterna é para conosco. É por isso que Jesus disse: não se perturbem, acreditem em Deus e acreditem em mim. Na casa do meu pai há muitas moradias. Eu vou preparar o lugar. Disse, vou preparar-vos um lugar. Disse, na casa do meu pai há muitas moradias. Mas eu vou vos preparar um lugar. Um lugar é a cruz. Um lugar é a cruz. É uma morte da cruz. É uma graça salvadora. É a partir da cruz que nós recebemos a vida eterna. Está no João 14. Não vai ir no sítio ou no lugar onde Jesus foi preparado se não passar na cruz, ok. Só assim que vai receber a vida eterna. É por isso ele disse: não se perturbe. Na casa do meu pai há muitas moradias. Vai preparar um lugar. Quer dizer, o Cristo tem que ir na cruz para poder morrer. Para nos preparar uma graça salvadora que vamos levar na vida eterna. A primeira vantagem, a graça salvadora, nos deu a salvação. Ok. Deuxième point. Segundo ponto. Na nzela ya graça salvatrice, nous sommes justifiés par la grâce. Através da graça salvadora somos justificados na graça. Nous sommes justifiés. Allons-y. Tite chapitre 3. Tito capítulo 3. Verset 7. No versículo 7. Il a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Nanzela ya grâce salvatrice. Através da graça salvadora, nous sommes justifiés. Somos justificados. E tornamos herdeiros da vida eterna. Quero dizer a um irmão: pega tudo, tenhas tudo.
Mais não falta a salvação. Ou vai numa outra maneira. Pode faltar tudo neste mundo. Mas a salvação que Deus nos deu na cruz não falte na sua vida. Porque a vida interna passa tudo. É a vida interna. Nunca vai acabar. A Bíblia diz: somos justificados através da sua morte. Nos tornamos justos. Já não somos mais pecadores. Mas através do sacrifício que ele fez na cruz, através da graça que nós recebemos através da sua graça na cruz, nous sommes justifiés. Somos justos. Todos os nossos pecados foram perdoados. Bem amado que acolheu Jesus na sua vida. Não fala que eu sou pecador. Não és pecador. Tu podes tropeçar. Mas a sua natureza não é de um pecador. Porque a obra de Jesus na cruz nos justificou. Nos tornamos santos. Nos tornamos justos. Perante a Deus somos justos. Quando estás a orar, não fala porque se eu vi a ti eu sou pecador. É negativo. Fala assim: eu tropecei. Pai, perdoa-me. Porque através desse sangue que derramou na cruz, purificou todos os nossos pecados. A terceira vantagem, pela graça, nous trouvons la miséricorde. Nós achamos a misericórdia. Et la grâce devant Dieu. E a graça perante a Deus. Hebreus chapitre 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus chapitre 4. Hebreus capítulo 4. Verset 16. No versículo 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. C'est que dans la grâce, quer dizer, no caminho da graça, através que nós recebemos através do trabalho que Jesus fez na cruz, estamos a receber a misericórdia e graça perante a Deus. Não temos direito de aproximar perante a Deus porque estamos longe de Deus. Éramos inimigos de Deus. Éramos pecadores. Nós se separamos com Deus. Mas a graça salvadora nos deu o caminho e nos reconciliou com Deus. Se nós aproximarmos na presença de Deus, estamos a receber a misericórdia e graça de Deus. Se não fosse a obra salvadora, nós não podíamos aproximar perante a Deus porque éramos inimigos. Espiritualmente éramos mortos. Mas a graça salvadora nos reconciliou com Deus. E se nos aproximarmos do seu trono, vamos a receber a misericórdia e graça. É a terceira vantagem. Temos muitas vantagens. Mas pela graça vamos ler as vantagens que o Santo Espírito nos meteu no coração. Ok, point 4. O quarto ponto. Quatrième avantage. A quarta vantagem. Pela graça salvatrice, salvadora, nous trouvons la faveur devant Dieu. Nós recebemos o favor perante a Deus. Ok, nous trouvons la faveur devant Dieu. Nós recebemos o favor perante a Deus. Actes des Apôtres, chapitre 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verset numéro 47. Et ça va avantage, il y a grâce salvatrice pour la église. São a vantagem ou as vantagens da graça salvadora na igreja, aliás.
Para a igreja. Para nós que acolhemos Jesus. Dans le quatrième point, par la grâce salvatrice, nous trouvons la faveur devant Dieu. Nós falamos o quarto ponto, a quarta vantagem. Nós, par la grâce salvatrice, pela graça salvadora, nous trouvons la faveur devant Dieu. Nós recebemos o favor perante a Deus. Actes des Apôtres, chapitre 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Verset 47. No versículo 47. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il louait Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. C'est que quand l'église soit couffée, quando Jesus morreu, il a libéré la grâce salvatrice. Libertou a graça salvadora. L'église primitive est bannie. A igreja primitiva começou. A primeira igreja dos apóstolos. A Bíblia diz, todas as pessoas estavam a receber favor perante a Deus. A pessoa que necessita do favor perante a Deus, il doit donner sa vie à Jésus. De entregar a sua vida a Jesus. Il faut qu'il reçoive Jésus. Tem que receber Jesus como son sauveur, como seu Salvador et son Seigneur. E o seu Senhor. Aí vai receber o favor perante a Deus. Parce que l'œuvre salvatrice Porque a obra salvadora de Jésus sur la croix, de Jesus na cruz, et libérer grâce pour l'église. Libertou a graça para a igreja. Aleluia. Amém. Cinquième point. O quinto ponto. La grâce. A graça nous attribuiu des mesures particulières. De uma medida particular. Ok. Des dons pour servir Dieu. De dons de servir a Deus. Des dons pour servir Dieu. Dos dons para servir a Deus. La grâce nous attribue des mesures. A graça nos atribuiu as medidas particulares de dons pour servir Dieu. Para servir a Deus. Que através da graça salvadora, estamos a receber uma medida de graça a cada pessoa, de dons, para servirmos a Deus. Très bien. Efésios. Efésios chapitre 3. Efésios capítulo 3. Verset 2. No versículo 2. Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Verset 7 versículo 7 à 8. A 8. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui. C'est à moi, le plus petit de tous, ce qui lui appartient, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer au nom du les richesses insondables de Christ. Através da graça salvadora, nós recebemos outras vantagens. Deus nos colocou dons para nós lhe servirmos. Se nós temos dons, estamos a servir a Deus. É por causa da obra salvadora. É por causa da obra que Jesus fez na cruz. É por tudo a ver os dons na sua vida está a ser operada. É por os dons ministeriais estão operados. É por isso que está a servir a Deus. Para que as pessoas possam ser salvas. São as vantagens da obra de Jesus na cruz. Allons-y dans Luc chapitre 4. Vamos ir no livro de Lucas capítulo 4. Luc chapitre 4 verset 25. Lucas capítulo 4 no versículo 25 a 26. A 26. Je disais Luc chapitre 4 verset 25 à 26. Lucas 4 25 à 26. 25 a 26. Voilà la vérité. Je vous le déclare.
Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie. Quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a servi dans tous les pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. Bien-aimé, bem amado, aqui Jesus estava a falar. Aqui Jesus estava a falar. Estava a recitar o livro de 1 Reis, capítulo 17. Jesus disse o seguinte: estou a falar que é a verdade. Quando não houve chuva durante 3 anos e meio, no tempo do profeta Elias, tinha muitas viúvas em Israel. Mas Elias não foi mandado nem a um deles. Foi mandado numa viúva que vivia em Sarepta, lá no país de Sidom. Ok, na país de Sidom. No país de Sidom. Elias, quando o céu ficou fechado durante 3 anos e meio, não estava a chover, Deus lhe mandou, disse: ordeno a uma viúva que te dá de comer. No 1 Reis 17, no versículo 12. Deus disse: eu ordeno a uma viúva, uma mulher viúva, que te dá de comer. Elias, quando chegou até a mulher, Elias disse a essa mulher: dê-me água de beber. Essa mulher deu água. Elias disse: agora dê-me a comida para comer. Disse: não tenho comida. Só tenho um bocadinho de farinha. Vou apanhar essas lenhas para poder preparar pão para nós comermos, eu e meu filho, para nós comermos. La maison de cette femme représente l'église. A casa dessa mulher representa a igreja. Quando Elias deixou a viúva de Israel, foi lá no país de Sidom, na viúva de Sarepta. É um movimento que Cristo fez. Deixou o seu povo judeu, o povo de Israel, lhes deu as costas. Cristo nos olhou, nós que somos nação. Nós, a igreja. Porque neste momento, assim que eu vos falo, a graça de Deus, a graça salvadora, é que entrou na casa da mulher de Sarepta, da viúva, é que está manifestando na igreja. Quando Elias foi na casa dessa mulher, tinha morte. Ela mesma confessou: se eu comer com meu filho, vamos morrer. Mas a morte tornou a vida. A seca se tornou abundância. Quer dizer, Cristo, assim que eu estava a falar, ele manifestou essa graça salvadora na igreja. Se a guerra foi Jesus, e a seca na sua vida vai se tornar abundância. Porque através dessa graça que recebemos na cruz é que recebemos a vida. Como essa mulher teve a vida através de Elias. Mas a mulher disse a Elias: tu apanha essas 2 lenhas. Essas 2 lenhas nos falam da cruz. Porque através da cruz nós recebemos a graça. Quer dizer, Elias deixou todas as viúvas. Foi embora naquela viúva de fora. Cristo deixou seu povo de Israel. Está morando na igreja. Para nós estrangeiros. Nós que somos nações. Na igreja. A mulher estrangeira. Que representa a veuve de Sarepta. Que representa a viúva de Sarepta. Le miracle est en train d'être opéré dans la maison de la veuve
de Sarepta. E o milagre entrou para operar na vida da mulher de Sarepta. Au moment où je vous parle, assim que eu estou a vos falar, le miracle, o milagre, la puissance de Dieu, o poder de Deus, la grâce salvatrice, a graça est en salvadora, train d'opérer dans l'église. vai começar a operar na igreja. C'est pour cela que je déclare. E por isso eu declaro Et pas y a la dignité. a todos os crentes, Et pas y a la chrétienne. a todos os crentes, Matonio sur l'animal l'œuvre salvatrice. todos aqueles que aceitam a Laisse que obra la grâce salvadora, salvatrice. deixa que a graça Et salvadora même le miracle dans comme la que te Jésus. traga milagre em nome de Laisse que Jesus. la grâce salvatrice. Deixa que a graça Et même salvadora ma vie et si quand Dieu est aqui nanda pour que leva a vida onde tem a morte na sua casa. Laisse que la grâce salvatrice. Deixa que a graça Et même salvadora abondance comme la que Jésus. leva abundância em nome de Jesus na sua Laisse que vida. la grâce salvatrice. Deixa que a graça Et même salvadora un changement total. que leva a mudança Laisse total. que la grâce salvatrice. Deixa que a graça Et même salvadora l'homme à Camo, nous comme les vélos que soités. te leve, que te traga coisa que tu procuraste e nunca Je achaste. dis, laisse que la grâce salvatrice. Deixa que a graça Et salvadora même le miracle. que leva milagre Au nom puissant de em Jésus. nome poderoso de Yoshua Que le Seigneur Mashiach. vous Que o bénisse. Senhor vos abençoe. Shalom. Shalom. Feche a sua vista. Tangami isso na yo. Você já recebeu Jesus na sua vida. Yo de uzi o yamba da Yesu na bomo Você na já yo. entregou a sua vida a Jesus. E se eu pensar bomo não para na Você Yesu. já aceitou a obra salvadora que Jesus fez na cruz. Deja ondima misala ya Yesu na cruz. Começa a dizer a Jesus Bana ko bisa Yesu que essa graça que ngolu oyo possa se manifestar na minha vida. esse manifestar na vida A nga. graça salvadora. Graça oyo ezali Da maneira salvatrice. que trouxe abundância na casa desta mulher Sarepta. Na ndenge memaka abundância na ndaka mwasi oyo Que essa asalita. graça traga abundância na minha vida. Que graça oyo mema abundância na vida nga. Que essa graça justifica mais uma vez a minha vida. Graça oyo Jesus bomo na Que essa ngai. graça traga a vida na minha casa. Graça oyo mema vida na ndako na ngai. No meu relacionamento. Na ba relation na Nos ngai. meus afazeres. Na mamisala na Em ngai. nome poderoso de Jesus. Na kombo na ngwana Yesu. Oremos aleluia, aleluia. Tubonde na kombo na aleluia. Yesu. Bondela bondela bondela. O nzamba bikama nzamba lula. Pai, acabamos Graça de na yo ouvir a Yesu sua palavra Masia. acerca Yesu sala da bikama graça kata bomo na salvadora. ngai. Meu Deus, deixa que o Senhor Oh Yesu Masia nzamba o poder bikama. que liberta a Ngolula yo graça, nzamba o so. poder da Oh Yesu Masia nzamba o bikama. poder que traga Oh abundância, Senhor salaka o mwasi wana poder da mbevu wana graça nzambe. salvadora. Akokota bomo na Acompanha a minha na vida. fina ye nzamba Os so. meus afazeres, em Oh nome Yesu poderoso Masia de nzamba Jesus. so. Pai, que a Nós graça para não salvadora eu opera, estava de justifica cama. mais uma vez a minha vida. Meu Deus e meu Pai, na maneira Oh que Yesu foi nanga perde escrita em guanta Bíblia, bofu. quando Oh deixou Yesu as Masia viúvas perde guanta de na Israel, bikama Senhor. foi na casa Graça da não mulher de revela bomo Sarepta, nanga Pai. perde guanta na bikama. Milagre aconteceu Oh, na casa Yesu dessa Masia mulher. Essa nzamba casa bikama. representa a igreja no dia de hoje. Pai, Graça tem na um yo papa milagre kota na na minha ndako na vida. ngani kota Tem na um ndako milagre ya na perde vida guanta nzamba do bikama. glória de Deus. Oh Yesu Tem um Masia perde milagre, guanta Pai, na na vida de nzamba todas as bikama. pessoas que Oh estão Yesu na acompanhando esta vile reflexão. saka Milagre, barashita milagre, yanga milagre, baba. a vida, a Ngoluna yo pea, abundância. ngoluna yo pea. Remanda la braca, ya balaba, polo bolo sindelele. Remanda la bala, polo bolo sindelele. Bem amado, Bien-aimé, quero dizer alguém, nanga ibsa mutu tudo que moko. nós precisamos, Nyonso twana nango posa. recebemos através da graça salvadora. Tozwango na nzela ya grâce Tem salvatrice. vantagens. Na ma avantage, Temos as vantagens toza na ba avantage. que beneficiamos das nossas vidas Oyo tobeneficie na ma vie na biso. através da obra que Jesus fez na cruz. Na nzela ya misala ya Yesu na Começa a Kristo. proclamar as vantagens de Jesus, as vantagens da cruz na sua vida. Bana koproclamer ba avantage ya ikulusu na vie Começa na a yo. dizer a Deus Bana koyebisa o que nzambe. eu faltei há bastante tempo. Oyo nazangaki uta kala. Através da graça salvadora, Na nzela ya grâce quero salvatrice. beneficiar as vantagens da minha vida. Nangi na beneficie ba avantage ya bomoi na Quero ngai. viver abundância. Nangi na vive Quero abondance. viver a cura. Nangi na vive Quero guérison. viver a paz. Nangi na vive A kimia. purificação. Purification. Uma boa vida que está. Vi moko ya malamu Oh, kila meu nome é poderoso de Deus, Mashiach. bondela na kombo na Yesu. Bondela, bondela, bondela. Oh Yesu Masia nzamba solo père de grande Seigneur. Na vive grâce no kata bomo na Seigneur. Na misana oyo beko sana ne kusi père de grande. Oyo na kata kusi e kanga kata na bomo na nga père de grande. Oh ya wana lo na bele lo de sanga wana. Oh Yesu Masia nzamba Masia. Pai, em nome poderoso de Deus, Mashiach. Papa na kombo na ngwana Yesu. A minha oração Prière nanga é que a obra ezaki misala que foi concretizada na cruz oyo esalamaki na ekulusu tenha efeito eza na effet na vida da igreja hoje, na vie ya eglise na lelo vida de todos os membros da glória divina.
Na via mambo nyonso ya glória divina. Na vida de toda gente que estão acompanhando esta oração. Na via mutu nyonso aza na prière oyo. Pai opera maravilhas. Papa opere miracle. Pai opera milagre. Papa opere ba merveille. Através da cruz. Na nzela ekulusu. Tudo foi consumido. Nyonso ekokisamaki. Tudo foi consumado. Consumado. Pai, Papa, que a sua mão poderosa, que o seu milagre, que a sua graça seja derramada na nossa vida. Em nome poderoso do Shamashi. Amém, amém. Amém. Deus abençoe-vos bastante. Que a graça de Deus seja a vossa partilha. A partir de domingo, os nossos indiretos vão começar a passar pelo YouTube. E que através do YouTube. Subscreve na nossa página YouTube. Como na página do YouTube. Profeta Ben Nziku TV. Profeta Ben Nziku TV. Subscreva. Como mama. Para começar a nos acompanhar. Pour s'abonner pour banakolanda biso déjà. Deus abençoe-vos bastante. Nzambe apambola bino mingi. Nalingi bino mingi. Compartilhe essa pregação para os outros. Partager prédication na baninga mususu. Queremos ver o seu comentário. Então na pessoa mona commentaire na yo. Tá like na página biso. Deus abençoe-vos bastante. Nzambe apambola bino mingi. Shalom. Shalom.